A TV do passado, das memórias afetivas e das influências socioeconômicas, políticas, culturais e profissionais. A TV do presente e de como se faz presente, do que representa, do que repercute e de como repercute. A TV do amanhã, de como pode ser relevante em alcance e qualidade, que atende às necessidades de um povo cada vez mais disposto a fazer valer os seus direitos e interesses. A seguir, você vai acompanhar reflexões de ativistas e acadêmicos que se dedicam aos campos das diversidades e dos direitos humanos. Uma proposta do meu projeto de pós-doutoramento, vinculado ao Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da Universidade de São Paulo. Eu acho que sempre é importante a gente sempre se imaginar como multiplicidades, porque é exatamente isso. Por nós passam coletividades. Então tem uma hora que o Daniel Lima está dentro dessa luta que significa uma luta por um país racialmente mais justo, que tenha o reconhecimento da sua história e dos seus traços profundos de escravidão, para se transformar. Tem um outro Daniel Lima que vai olhar para a mídia e vai pensar a partir disso. Tem um outro que olha para, como eu falei, vou mandar aqui no grupo nosso, tem um outro que olha para a cerveja, a história da cerveja, como ela também contém todas essas contradições da ideia de um domínio, de uma supremacia branca sobre as culturas. E a história da cerveja é a história da humanidade, ela não é de nenhum povo, literalmente a humanidade produziu esse conhecimento ligado à cerveja, ao vinho, e assim vai. Daniel, pesquisador, o acadêmico, ele também pena para existir na academia, né? Porque sempre a gente tem que mudar essa voz acadêmica que é muito baseada numa racionalidade branca europeia, então, e masculina. Então a gente tem sempre também um trabalho de transformação. Então são vários Daniéis que eu acho que se apresentam com pesquisa, mais ativismo, mais ligado à criação artística, mais dentro de coletivos, mais como articulador político, e um Daniel Lima também que é pai, tem toda a dificuldade da vida no Brasil, que eu acho que a gente sempre tem que entender que é excepcional em relação a outras partes do mundo, o quanto a nossa vida é difícil para ganhar dinheiro, para criar uma criança num país que tem uma maior quantidade de assassinatos, esses desafios todos, acho que estão postos nesse ser pai, ser filho da dona Maurinete Lima, do seu hermano, que também tem uma história de luta linda, e nós somos a continuidade disso. Tem um pai branco, tem uma mãe negra, duas histórias diferentes de família, enfim, eu tento pensar sempre como multiplicidade. Quem é o Daniel neste momento, que forças estão o atravessando e o constituem nesse momento, que vão sabendo que vão ser substituídas por outras em outros momentos. Vamos lá, bem para o começo. Bem, primeiro, vamos contextualizar essa infância. Em Natal, né, no Rio Grande do Norte, só tinha 2 emissoras de TV que passavam. Era a TV educativa, que era ligada à universidade. Minha mãe trabalhava na universidade e fazia parte dessa programação também da TV educativa. E tinha a Globo. Quando eu vim aqui com 11 anos, é que eu vim saber que existia SBT, que existia Record, que existia Manchete. As crianças todas da minha idade falavam do Chaves. Eu não sabia o que era Chaves, eu não sabia o que era Bubalu, aquele chiclete. Sem falar no cinema, né? Que também em Natal, o audiovisual, ele chegava assim por partes. Em Natal, um dos primeiros filmes que eu via, tinha 3 cinemas em Natal. Quando eu estreava, fazia fila que dava volta no quarteirão para entrar na sala. E não tinha, obviamente, cadeira numerada, tinha que ficar na fila para poder entrar em alguma sessão. E um dos primeiros filmes que chegou, que eu lembro de ter visto, é o Retorno de Jedi, que era o Retorno de Jedi.
Imagina a criança de Natal chegando aqui falando: gente, vocês conhecem o Retorno de Jedi? Só que só chegou o Retorno de Jedi lá, não chegou o retorno, a trilogia inteira do Star Wars, chegou só o último filme. E aí o último filme era muito divertido, adorei e tal. Mas enfim, aí voltando para a TV. Aí a TV era, então, é a Globo. Eu tenho essa relação com a Globo até hoje. As minhas companheiras que eu passei e convivi, elas sempre falaram, de uma maneira geral, essa minha obsessão que eu tenho com o Jornal Nacional. Fazendo a aula com a Almira, eu descobri, né, o Jornal Nacional, a primeira transmissão nacional de TV. E caramba, e eu tenho uma relação de ver todos os dias Jornal Nacional. Mas na época de infância, o que eu lembro muito claramente eram as novelas, né? As telenovelas eram um momento, ao mesmo tempo, de tortura para uma criança, quando entrava aquelas telenovelas adultas, tipo novela das 8, com conteúdo adulto. Eu lembro de eu odiar aquele fade que dava entre duas imagens, longo, assim, que, sei lá, era o recurso que existia na época, tecnológico, fazer fade, fazer a transição de uma imagem para outra. Eu lembro que eu odiava aquilo. Por que não é corte seco, né? Por que não troca logo da imagem, fica passando a imagem uma sobre a outra? E telenovela, ao mesmo tempo, era o divertido, o envolvimento. Sítio do Pica-Pau Amarelo, como minissérie, né? Meio novela, né? Que era pra gente. Era uma das coisas que eu mais gostava, que eu tô lembrando agora. E o que eu detestava era novela adulta. Essa novela dramática, violenta e sobre dor e morte, e conflitos. Eu lembro daquele final do Dinheiro na mão é vendaval. Era uma novela, eu não lembro o nome, mas que o cara termina com dinheiro voando no céu, assim. Gente, aquilo ali era o Francisco Oco, aquilo ali me marcava, assim, como era tudo que era muito agressivo. Eram como algumas letras de música também que eu ouvia de Chico Buarque, Joga Pedra na Geni. Eu odiava aquela música de um fundo do coração, assim. Tocava aquilo, era uma agressão ao ambiente infantil, de brincadeira e tal. Esse mundo adulto era muito uma agressão, assim, a essa subjetividade, né? Então, e desenho animado, né? Desenho animado, a gente. Desenho animado aí era a vida toda. Hoje em dia passam os canais dos desenhos animados que a gente via na época. Eram desenhos animados muito, muito toscos, muito simples. E a gente amava a dublagem, ficar esperando o comercial para ver a outra parte. Os programas matinais, né, de desenho animado, eu lembro muito do Balão Mágico. Era apaixonado pela Simone. Toda essa formação de subjetividade, aí você vai vendo, né, a gente vai entrar nesse processo de exclusão da representação brasileira, você vai vendo, né, o que primeiro era o Balão Mágico, aí tinha um Fofão, até que era aquela criatura bizarra, aí tinha os meninos brancos ali, eu acho que numa época teve um menino negro também do Balão Mágico, não lembro, mas tinha a Simone como exemplo de beleza infantil. O meu colégio de padre em Natal tocava a música do Balão Mágico, que era o Djavan cantando com Simoni e turma, tocava essa música todo o recreio. Era um colégio de padre, salesiano, chamava. Odiava aquele colégio, nossa senhora. Para você ter uma ideia, eu estudei lá uns 3 anos e eu não sabia onde era o banheiro. Até hoje eu não sei onde é o banheiro no colégio. Então eu entrava e saía assim como um alien naquele mundo. Era totalmente assim, nossa, trauma de escola que eu tenho até hoje. Tem a ver com essa coisa de TV. E eles colocavam essa música do Balão Mágico todo recreio. É quase lavagem cerebral, né? Eu sei cantar inteirinha hoje em dia. Depois dessa fase, aí a gente tem a fase dos programas matinais com a Xuxa. Aí a Xuxa é o exemplo da exclusão perfeita do imaginário brasileiro. E veja bem como a TV, cada dia mais eu entendo isso, ela trabalha nessas suas contradições, né? Se por um lado tinha, sei lá, um Globo Repórter da vida que trazia uma consciência, um Fantástico que mesmo com espetacularização, com toda essa ideia de
de um sensacionalismo, trazia consciência sobre certos temas. Por outro lado, trabalhava de maneira assim brutal com a representação do que é o Brasil, com um programa como a Xuxa, voltado para crianças, em que a corte da Xuxa eram só de paquitas loiras, não podia ter morena. Não sei se você lembra, não poderia ter mulher, menina morena na corte das paquitas. E a Xuxa como exemplo, que tomava café da manhã todos os dias, com uma mesa colocada de café da manhã, um melão e frutas que a gente nunca tinha visto na vida. Era tipo morango, umas coisas assim que tipo não chegava em Natal. A gente tinha saputi, a gente tinha manga, tinha aquelas coisas, a pinha. E aí ela comendo aquelas coisas todas assim, e a gente achava aquilo ali o máximo. Nossa, que dia que a gente vai ter essa mesa de café da manhã. E olha que a gente era classe média, né? Agora, imagina isso, a violência que é isso na escala do Brasil, de miséria. Você fazer um programa que todos os dias ela toma café da manhã com uma corte só de loiras, vestidas assim de uma maneira, daquela maneira bizarra. Não à toa, um dos primeiros trabalhos que eu fiz audiovisual chama Xuxa em Chamas. É um vídeo em câmera lenta do incêndio do estúdio da Xuxa. Não sei se você lembra, né? Morreu um segurança, uma criança ficou queimada. E até um vídeo que foi premiado em alguns festivais. Parte do programa A Revolução Não Será Televisionada. Enfim, isso para falar que meu envolvimento com a TV é enorme. E também não à toa, logo quando eu saí da USP, da graduação, o primeiro projeto que eu propus de retorno à USP foi um programa de TV na TV USP. Não existe mais a TV USP, né? Mas era muito legal na época, surgiu TV a cabo, eles, por lei, eram obrigados a abrir canais universitários. E os canais universitários localizados entre o ZAP de SBT e Cultura. Então era uma posição privilegiada no ZAP. E nesse momento a gente propôs o programa A Revolução Não Será Televisionada. E fizemos um programa de TV completamente louco. Hoje em dia seria impossível passar esse programa, que juntava artistas, ativistas do Brasil, até fora do Brasil, fazendo um programa que tinha ali um conteúdo que até hoje também é relido por acervos de arte, enfim, tem uma discussão sobre esse trabalho que é muito interessante, é uma super intervenção de mídia, é uma ligação profunda. Deixa eu contar, já que a entrevista é longa, deixa eu contar uma última história sobre a TV educativa, porque aí eu falei da Globo. TV educativa, nos últimos 6 anos, por aí, teve a Comissão da Verdade. Comissão da Verdade, que passou pelo Brasil todo, investigando os crimes ligados à ditadura. E aí ela passou por Natal e passou pela universidade, que era o principal foco de repressão deles. E aí eu fiquei encucado que deveria ter alguma coisa sobre a minha mãe e sobre o meu pai. E fiquei buscando, e é incrível, porque os acervos não tem nenhum tipo de identificação de organização, são pastas vazias, sem nome, e que você tem que ficar entrando lá e achando. E aí eu acho o dossiê do meu pai e da minha mãe com o dossiê que foi para o órgão de controle de inteligência secreta dos militares, com aquele carimbinho confidencial. E o primeiro que eu acho é assim, os professores criaram, como diz não é o Foucault, é como diz. Vou encontrar. É um cineasta francês. Esqueci. Depois eu lembro. Mas como diz fulano de tal, todo cinema é revolucionário. E os professores aqui representados, aí o nome do meu pai, Hermano Lima, Maurinete Lima e mais uns 4 professores, criaram um curso e um festival de cinema revolucionário que é das maiores representações de estação revolucionária nas universidades. E aparece a programação dos filmes, porque o festival de cinema passava na TV universitária.
Então tinha um alcance enorme, só tem 2 canais na cidade. Então tinha um alcance enorme. E eram filmes como Ganga Zumbi, e vários outros filmes ligados à ideia de resistência e revolta. E lá estava lá o nome do meu pai e da minha mãe que organizaram esse festival. Então, essa era uma lembrança, que era um canal chato, mas que depois eu fui perceber que ele tinha uma importância, assim, que até era vigiado pela repressão. E, inclusive, tinha a ficha específica do meu pai como o maior aliciador de esquerda da universidade. Ficha da minha mãe também. Mas esse documento, eu posso até te encontrar e te passar. É lindíssimo. Eu mandei para o meu pai e para minha mãe, eles ficaram assim tocados, mas não gostaram muito de falar sobre isso porque perderam amigos, né, nessa experiência. Não é uma coisa assim, por mais para mim me encantasse ver aquela coisa batida à máquina, você percebe que quem fez o relatório estava na aula com eles, era aluno, estava sentado na aula e usa os termos que eles estavam usando para poder criar um relatório de inteligência. Então, para mim é muito curioso, é fantástico o documento, mas por outro lado, para eles é muito doloroso, é tipo uma agressão, é uma violência, né, que esse mesmo aluno que estava lá fazendo provavelmente entregou alguns professores que foram mortos, torturados e mortos, professores que desapareceram, né. Eu sou de 73, nasci em 73, cresci em Natal de 73 até 84. Em 84, a gente vem para São Paulo. E aí são todos esses. Aí é o contato com uma TV muito mais ampla, que era fantástico. Tinha várias, né? Novos canais, novas coisas, assim. Então, eu tive contato com Chaves, com outros programas, com o Silvio Santos. Eu não conhecia o Silvio Santos até os 11 anos. E aí, todos esses contatos novos de TV. Então, aí, até 89, digamos que eu tinha um ritmo de TV, assim, mais ligado a esse plano infanto-juvenil. Aí, em 89, é um momento em que eu saio da... Não, até 99, que é a escola, né? Aí tem a passagem do ginásio para o colegial, aí o colegial começa a estudar de manhã e não mais à tarde, como era no ginásio, aí interrompe esse ciclo com TV. Aí não tem mais TV matinal, a sessão da tarde, que era aqueles filmes antigos de mosqueteiro, não me atraía nada, piratas e tal, eu não gostava muito daquilo, aí rompe mesmo essa relação. E aí começa uma outra relação na adolescência, que é uma ligação muito forte com o esporte. Eu não tinha nada disso na infância. Nada. Eu cheguei aqui, como eu disse, com 11 anos, eu não sabia nem quem era Palmeiras, nem Corinthians. Eu não conhecia nenhum clube, futebol, para mim isso não era nada, literalmente nada. Eu vejo meu filho hoje com 12 anos, conhece todos os nomes dos jogadores, dos times. Não, para mim não existia isso. As pessoas me perguntavam se é corintiano, se é palmeirense. O que é isso, gente? Eu não sei, eu não sou nada, eu sou natalense, sou potiguar. Lá tinha o América de Natal e o ABC. Eram 2 times assim que não entravam em lugar nenhum. Então, essa relação com o esporte começa a ficar forte na adolescência. Aí o futebol, o boxe, o vôlei, toda essa ideia da transmissão ao vivo, Olimpíadas, Copa do Mundo. Copa do Mundo, já em Natal, a gente já tinha uma relação forte, né? Era um momento que todo mundo parava para ver futebol. Aí eu acho que essa programação começa a depois ficar mais adulta, mais telejornal. E aí, até hoje, o que eu mais me ligo é telejornal e esporte. Eu acho que a maior influência na minha geração é o Michael Jackson. Como um garoto negro, adolescente, vendo o que era uma revolução, né? Você vê um filme como o Thriller, um clipe que é filme, que era lançado no Fantástico e que dava medo, mas ao mesmo tempo era para dançar, e que as pessoas começavam a tirar
a coreografia inteira entre os adolescentes era assim, você saber a coreografia inteira de um clipe, nossa senhora, eu nunca sabia, né? Eu era sempre desajeitado e tal, mas os amigos, eu tinha irmão que tinha companhia de dança, os amigos que eram músicos, já nessa idade. E eles dançavam super e tiravam a coreografia inteira. Então era uma influência gigantesca, assim. Foi uma influência... E tinha essa identidade negra que também começa a surgir quando eu venho para São Paulo. A gente, num colégio, no Equipe, que era um colégio que tinha uma maioria branca, como todos os colégios particulares de São Paulo, mas tinha professores negros. Hoje em dia eu percebo a importância de algumas figuras negras como professores. Conheço colegas que nunca tiveram professores negros nessa idade. A gente tinha professora, professor, como também tinha uma turma de alunos muito consciente da sua negritude. Os filhos do Kabengele Munanga, né, que eram muito amigos, que na verdade eles vão primeiro para Natal, por convite da Universidade do Rio Grande do Norte, depois é que o Kabengele vem para São Paulo. Então a gente se conheceu em Natal, ficou super amigo, e em São Paulo eles fazem parte do mesmo colégio, e também a família dos Leal, que também era uma família negra muito consciente e que vai trazendo para a gente esse debate sobre negritude. E é nesse momento que a gente começa a descobrir a música negra, black music norte-americana, toda a história, Marvin Gaye, Ray Charles, o funk, né, Earth and Fire, e assim vai, como também a gente começa a descobrir essa visualidade audiovisual desses grupos. E isso está expresso no Michael Jackson. Então é um ponto de identidade muito forte. É um ponto de uma reflexão muito forte. E eu lembro uma frase do Michael Jackson que me influencia até hoje. Perguntaram para o Michael Jackson, qual que é a sua maior influência musical hoje em dia? Aí ele respondeu, Spielberg. Que é uma resposta genial, né? Porque parece que você vai responder sobre música, não, mas na verdade é transversal a história. E isso é muito claro para ele, né? Que, não, ao ele fazer música, ele está fazendo audiovisual também. Então o Spielberg é o que é a inspiração dessa força que tem a junção desses campos. A força toda desse mundo pop, que começa essa globalização, né? Que o que é lançado nos Estados Unidos é lançado mais ou menos ao mesmo tempo no resto do mundo, começa essa força. E a gente, então, essa influência traz para mim essa ideia do pop, né? A força do que e das contradições que carregam o pop. Não à toa, como eu falei, a gente faz um programa de TV. Que artista, naquele momento do começo dos anos 2000, tá se preocupando em fazer TV? Não tá, porque na real a TV era tida como uma adversária, é o discurso hegemônico, é uma época, né, nos anos 2000, de movimentos anti-globalização, anti-modelo de globalização, né, que foi imposto no mundo todo, e várias formas de mídia surgindo de maneira independente. O grande eixo disso é o indie media, que surge nas manifestações de Seattle e surge como um canal de comunicação entre os manifestantes e vira um canal de jornalismo alternativo com o tempo, com vídeos, fotos. A gente participou também do Indie Media Brasil, quando surgiu, e que vai dar o coração, a semente do jornalistas livres, mídia ninja e todas as mídias alternativas que a gente tem hoje em dia, nascem dessa mesma força que ali começa a se elaborar. E a gente, naquele momento, está falando, não, a gente quer ir para a TV, a gente vai para a TV mesmo, broadcast, com um programa completamente maluco. Então, essa ideia, essa contaminação da ideia que eu falei, da influência Michael Jackson, que é essa ideia de o pop tem um poder de transformação, ele não é só o discurso hegemônico, ele não é só a ideia de que a gente tem que consumir, de que a TV é o grande irmão que nos vigia e que nos controla e forma a nossa subjetividade, que tem uns poderes obscuros e que podem ser transformados nessas mídias, que elas são sempre contraditórias, mas que a gente poderia fazer o uso dessa contradição e revelar essa contradição.
Então era muito essa ideia de trazer esse conteúdo. Também a TV, de uma forma geral, ela vai influenciar muito o trabalho que a gente faz posteriormente à Revolução Não Será Televisionada, que é essa análise da sociedade brasileira pela TV. Tem um filme chamado Zumbi Somos Nós, que a gente faz, também lança na TV, passa no Brasil inteiro, nas TVs educativas do Brasil inteiro, Zumbi Somos Nós, e grande parte dele é o uso de mídia. É o uso de imagens de mídia que revelam como o Brasil se vê em termos raciais. A gente escolhe alguns eventos para fazer essa utilização e busca a intervenção dentro dessa mídia, que é essa coisa de conseguir entrar dentro da mídia. E aí, uma influência que talvez ela não é nomeada propriamente como uma pessoa ou outra, mas que tem a ver com essa ideia da intervenção na mídia, essa ideia da invasão na mídia, ela está em alguns eventos excepcionais da transmissão de broadcast ao vivo. Por exemplo, eu lembro um programa TV Mulher, lembra? TV Mulher passava. Teve um dia no TV Mulher que eu tô vendo, via de tudo, né? Eu até anotava a receita de culinária, de programas de culinária, eu via de tudo da TV. A TV era muito centro da vida. E um dia eu tô vendo TV Mulher e cai a mesa e tinha um apresentador, não lembro o nome dele, ele cai também. Esse momento inusitado, eu acho que contamina essa visão sobre o que é essa intervenção, que é produzir esse inusitado na transmissão. Criar uma situação que as pessoas se assustam e falam, caramba, isso não é o normal que a gente está acostumado. Então, a bandeira, quando entra no estádio de futebol e abre, ela tem essa conotação. Quando a gente entra numa transmissão ao vivo, jornalística, que vai transmitir sobre uma ocupação sem teto, e a gente abre uma bandeira, ela tem essa coisa meio monstruosa, que é o monstruoso desse incidente, daquilo que é excepcional, daquilo que não está previsto. E das quebras de narrativa e da lógica de normalidade. E isso até hoje eu persigo essa forma de tanto de intervenção, que seria essa quebra, como de interferência, que seria a produção de um ruído, que é tão comum também. Se a gente pensar também sobre esse plano de influência, a interferência era muito comum na nossa geração, que a gente tinha que ficar movendo a antena e ficar lá, e coloca bombril e tal, encontrando a posição para diminuir a quantidade de ruídos que tinha na imagem. E muito disso tem a ver com essa ideia de como a gente constrói ruídos na imagem, que é essa ideia da interferência, que você não percebe que mudou a narrativa, que interrompeu, mas que ela está suja com alguma coisa, ela foi contaminada com alguma coisa. Hoje em dia, o que a gente tem na TV é uma TV que é altamente tecnológica, com 4K, e transmissões de jornais, o Jornal Nacional, uma das maiores audiências, em celular fora de sync e pixelado. É como se risse, fosse uma ironia trágica de toda essa tecnologia. Ela, na verdade, ela está baseada numa narrativa que ela acontece numa telinha minúscula, ou mesmo sem áudio, com áudio fora de sync. Não é isso que importa. O que importa é esse conteúdo, a veracidade desse conteúdo. O único caminho para responder é a gente situar alguns eventos e tornar essa conversa divertida e não uma aulona, né, sobre isso. O primeiro que eu acho que mostra essa ideia da influência da TV brasileira, o poder de influência, principalmente da Rede Globo como maior emissora, como emissora como em Natal, que só chegava a Rede Globo, a força que isso tem político é gigantesca, né? Então, eu pego um incidente na eleição presidencial, em que o Abílio Diniz é preso, e quando pegam os sequestradores dias antes da eleição, não sei exatamente quantos dias, mas era bem próximo da eleição, que participava o PT e o Lula no segundo turno, colocam nos sequestradores uma camisa vermelha do PT. E isso vira uma transmissão de jornal e tal, cadeia nacional.
E isso é estudado até hoje como manipulações. Então, vamos pontuar bem que quando a TV fala, hoje em dia, de fake news, quem construiu a base de fake news de uma maneira muito eficiente foi a própria TV e o próprio telejornalismo. O telejornalismo tinha muito essa operação, que muitas vezes era, como diz o Foucault, a grande manipulação da comunicação não é o que você mostra, é o que você deixa de mostrar. Então, essa é a grande manipulação. É você fala de certos assuntos, parece que isso é o que existe no mundo, e você deixa de fora uma série de outros assuntos. Então, com isso, você invisibiliza representações, você invisibiliza lutas políticas, situações políticas, sociais, enfim, você constrói uma ideia como gringos que chegam aqui no Brasil, estrangeiros, que chegam e falam, caramba, a gente olhando a TV brasileira até hoje, parece que a gente está em outro país. Por quê? Porque está invisibilizando. Agora, tem essa operação, mas tem a operação bruta mesmo, a operação de manipulação bruta, que é mentir mesmo, que é contar a notícia de uma outra forma. E aí essa operação, ela acontece em determinados momentos importantes da história política brasileira, em que a TV tem um papel fundamental de manipulação política. Então, só para colocar em contexto que esse debate que a gente tem hoje em dia de fake news, ele deveria fazer, sim, um histórico desse debate e mostrar que isso tem cernes e construções, e talvez o que esteja se questionando hoje é o monopólio dessas fake news, que isso tem uma história longa na história do Brasil. Um outro incidente que me marcou muito é o Arrastão. O Arrastão, em 1996, na praia de Ipanema e Copacabana, não sei se você lembra, no Rio de Janeiro, Brizola era também ligado à eleição. Brizola como governador, se eu não me engano, abre linhas de ônibus que passam, então, da zona norte do Rio para a zona sul do Rio. E que podem, então, com essas linhas, fazerem com que a população chegue a essas praias ricas. E aí tem um evento desse transbordamento social de um monte de população negra atravessando a praia, meio roubando, apavorando, pessoas correndo. E isso é muito utilizado midiaticamente, porque a TV já sabe que isso vai rolar. A Globo tem um Globo Repórter que eu tenho até hoje gravado, consegui ir lá nos arquivos com um amigo que me mandou esse Globo Repórter, que dá para perceber que a TV já está preparada com várias câmeras, né, em pontos altos da praia para poder registrar esse momento. Então, já era um uso assim de sabe que aquilo ali vai acontecer, que a gente pode utilizar politicamente isso. E esse transbordamento social é algo que influencia o meu trabalho, né? Tem uma performance que eu faço que é o Arrastão de Loiros, que tem a ver com esse contexto. Ele é um exemplo desse medo branco brasileiro, que é americano, na verdade, que está nas colonizações todas que tiveram a presença da escravidão, que transformou essas sociedades numa grande massa de excluídos que não vivem a cidadania e que são negros ou indígenas, que é a maior parte da sociedade, e um medo branco, que é o medo de que essa insurreição vai acontecer. E essa insurreição, ela tem uma cara. É uma massa, uma multidão negra, pele escura, cabelo preto, que sai e vem numa multidão. É a imagem também que eu trabalhei num documentário no Haiti, que é o medo dessa força de multidão negra ou indígena, que a gente queira ampliar essa ideia, né, de pele escura tomando a cidade. Então, o Arrastão, ele demonstra como está arraigado esse medo. E esse medo paralisa a cidade toda. Quer dizer, ali naqueles arrastões não aconteceu nenhuma morte, não principalmente era visual a questão. Era uma questão de, caramba, é um transbordamento social que é inadmissível. E isso a nossa sociedade até hoje, aí dá para fazer uma genealogia
dos transbordamentos sociais, das revoltas, né, recentes, seja Arrastão, seja os rolezinhos em São Paulo, principalmente. Lembra dos rolezinhos também, um evento midiático que apavorou a classe média e a elite brasileira, e a elite principalmente paulistana, a ponto de criar operações jurídicas, policiais, para impedir que jovens entrem periféricos, entrem nos shoppings. Enfim, são momentos que revelam essa contradição. E isso está muito na imagem audiovisual. É o poder da imagem. É quando você vê isso, uau, é o medo que isso dá na sociedade, como a sociedade vai reagir com um monte de dispositivos. Isso é totalmente desproporcional à escala de violência. Você tem assassinatos de pessoas a todo momento, você tem mortes, você tem mortes violentas de todos os tipos, seja no trânsito, seja em doenças, seja falta de atendimento, mas o que mobiliza a sociedade a ponto dela parar e fazer o telejornal, fazer o Globo Repórter, fazer as pessoas pararem para discutir, é esse transbordamento social, que, para a gente citar esse momento televisivo, está no Arrastão de 96, talvez é o ponto crucial assim dessa simbologia recente. Eu fui tão educado com TV que, se não ter TV, que vários colegas, né, é quase que uma coisa cult de São Paulo não ter TV. Não, eu não vejo TV. Ah. E parece que você está falando assim uma qualidade. Eu sempre falo para as pessoas, eu vejo bastante, e TV para mim é um conteúdo de análise da sociedade brasileira. Não é diferente da gente ver de uma maneira acrítica e simplesmente usufruindo. Não, te vê, pensa como a sociedade brasileira se reflete nessas transmissões e, inclusive, pensa trabalhos a partir disso. Então, para mim, é conteúdo de pesquisa. Eu vejo com que frequência, deixa eu ver. Como eu falei para você, minha programação hoje em dia de TV aberta se concentra em telejornal e esportes. Aí já incluindo também TV, as transmissões todas de TV fechada. Agora, pensando como o professor Almir coloca a ampliação da TV para todas as outras plataformas audiovisuais, que aí a gente poderia pensar, né? Aí tem toda uma discussão a ser feita se isso é TV ou se isso estaria mais próximo da videolocadora, do cinema que você contrata por on demand na sua casa. Mas isso também faz parte muito da minha vida. Sempre ver uma série nova, sim, vejo bastante, assino várias, né? Amazon, Netflix, Globoplay, às vezes Paramount, HBO, às vezes pirateando um desses conteúdos que me interessa, né? Achando aqui na internet esses conteúdos que interessam. Enfim, eu acredito hoje em dia que grande parte da discussão e do fazer audiovisual que tem capacidade de contato e de transformação, de impacto social, está muito mais nas séries do que propriamente nos filmes. Os filmes são grandes sínteses, foram muito dominados nas últimas décadas por filmes de super-heróis, né? Esses são as maiores bilheterias, uma grande força, tem uma produção muito interessante de filme no mundo todo, mas que domina assim, o corpo dessa chegada desses conteúdos de blockbuster, filmes ligados a essa narrativa do herói, né? Não, como fala o professor Almir, essa ideia da ampliação do entendimento do que é o televisivo, que é o fluxo televisivo, né? Como ele coloca, esse fluxo televisivo, hoje em dia a gente poderia entender essas plataformas on demand como parte desse fluxo televisivo. Ou seja, e nesse sentido tem toda a razão que a gente migra. Eu estou vendo o telejornal, né? Meu roteirinho, assim, ainda mais nesse tempo de pandemia, eu funciono como um astronautazinho numa nave. Tudo tem um horário. Então, para mim, começa assim, Jornal Nacional 8h30 é o tempo televisivo, né? Jornal Nacional 8h30, depois acaba o Jornal Nacional, odeio telenovelas hoje em dia,
migro para um programa de esportes, depois do programa de esportes para um programa Netflix para fechar a noite. Um programa Netflix, Amazon, essas séries ou filmes, alguns filmes específicos também. E essa forma como a gente troca hoje em dia, tá tudo na TV. Até o filme que a gente baixa no computador, eu ponho num pendrive e ele já está na TV. De forma que é uma forma de zapear. Eu só mudo da TV aberta, passo uns botões, aí a TV Smart já cai no Netflix, eu já vejo Netflix. Que, por sua vez, eu mudo uns botões que já caem numa outra plataforma que é também de streaming, que é o Gigo, que é só de esportes que eu vejo. Aí já vejo os playoffs de basquete, que, por sua vez, pulo para a Amazon também num clique. Então, são formas de zapping. Então, nesse sentido, é fluxo televisivo, né? A gente, por mais que compre on demand, mas a gente vê como um fluxo e a partir da nosso aprendizado corporal de ver as coisas numa sequência, até chegar meia-noite que, legal, deu, desliga a TV e vai dormir. Então, para mim, foi uma grande revolução nos últimos anos ter interrompido a TV a cabo e ter, hoje em dia, feito quase todo o conteúdo por TV digital e plataformas pela internet, já ligadas na Smart TV. Mas não tem essa coisa do zapping de 300 canais que a gente, a partir dos anos 2000, com TV a cabo, foi criando. Essa coisa de um zapping por vários canais. E é impressionante que todos esses canais, né, a grande maioria são norte-americanos. Aí, talvez, é a face daquilo que a gente falava dos movimentos anti-globalização, é ante um modelo de globalização, um modelo que foi implementado em que os Estados Unidos praticamente dita essa experiência audiovisual doméstica. Mesmo em plataformas como Netflix, se você quiser encontrar filmes e séries que não são norte-americanas, você tem que fazer um esforço. Porque o que ele vai te oferecer normalmente, e a gente conhece melhor a experiência de um colégio norte-americano do que um colégio brasileiro. A gente sabe que colégios norte-americanos têm as suas turminhas, a gente sabe como funciona uma delegacia norte-americana, a gente sabe como funciona um tribunal norte-americano. É um domínio completo que se dá por esse modelo de globalização que a gente criou, em que essa disputa é totalmente desigual. Para você ver um canal, um conteúdo que venha da África, que venha da Ásia, ou mesmo da Europa, que venha da França, da Alemanha, Itália, você tem que fazer um esforço, você tem que procurar mesmo e se determinar. Beleza, eu não vou aceitar o que o Netflix, a Amazon está me oferecendo, eu vou atrás de uns códigos, ou mesmo vou fazer uma pesquisa randômica, filmes com A, e aí aparece lá um monte de filmes com A. Beleza, o que não é norte-americano, e achar o que não é norte-americano. TV aberta ainda tem um poder enorme. O que a gente falou também na outra parte da entrevista sobre fake news, o que a gente vê muito nessa lógica da fake news é uma disputa por esse monopólio de comunicação da TV aberta. O monopólio da TV aberta que sempre influenciou mais as pessoas e a sociedade brasileira. E hoje em dia, principalmente a direita articulada brasileira, conseguiu fazer uma forma de comunicação à parte disso. Tem digamos, um jornalismo à parte de bolsonaristas. Uma forma de circulação de notícias, sejam fakes, sejam verdadeiras ou distorcidas, que é à parte. Então, é a disputa por esse monopólio da comunicação que está acontecendo de maneira muito forte nesses dias. E eu não estou defendendo, veja bem, nenhuma coisa nem outra, nem que exista esse monopólio da TV, do audiovisual, da TV aberta como o grande centro de comunicação, nem que, por outro lado, existam essas redes que podem criar suas notícias completamente fakes, absurdas, e influenciar um monte de gente através das suas circulações, que são muito complexas, muito difíceis de serem desarticuladas. Talvez nessa última estatística que a gente esteja vendo da aprovação do governo Bolsonaro em plena pandemia, com mais de 120 mil mortos,
com forças políticas saindo do espectro dele, como o apoio do partido político, o apoio do juiz Moro, e assim vai. Pessoas, não ter um ministro de justiça no meio de uma pandemia, tudo isso e a aprovação dele aumentar, a gente vê a eficiência dessa outra forma de comunicação passando assim, e por mais que o Supremo, redes de investigação tentem desarticular isso é muito complexo, porque é exatamente a rede. Você fecha um canal, ela passa por outro canal. É o conceito da internet. Se você destruiu um núcleo de transmissão, ela encontra outro caminho para poder passar. Né? É a estratégia de guerra da internet. Então, a gente está vendo muito esse desafio da supremacia, da hegemonia da TV brasileira. Agora, ela continua tendo um poder de influência gigantesco. E uma das coisas que mais me espantou, Daisy, quando eu coloquei TV aberta, digital, então eu estava, como eu falei, né, na TV a cabo, aquela coisa de zapear, se perde tempo em 1000 programas norte-americanos, desde o cachorrinho, como educar um cachorro, até pelados na praia. Todos eles dá para fazer uma análise genial sobre a sociedade contemporânea, né? Um parênteses, tá? Por exemplo, o que significa você colocar pessoas brancas, norte-americanas em sua maioria, peladas em naturezas tropicais, em ambientes naturais? O que isso está representando? Será que não é uma colonização do nosso imaginário do ser, do indivíduo e das culturas nativas? Será que a gente não está tentando mostrar que o branco, na verdade, é o colonizador desses mundos? Quando, na verdade, nunca foi. Por que nunca mostrou um indígena num programa de Largados e Pelados? Por que nunca nenhum indígena que sabe como viver naquele ambiente se torna assunto? Ou mesmo negros são exceções. É sempre a ideia do homem e da mulher branca, pelados, como um ser original quase bíblico, né? Adão e Eva, nesse ambiente hostil, vivendo de uma maneira que não sabe como viver, mas conseguindo sobreviver. Como se ele estivesse fazendo uma colonização antológica do nosso imaginário, de que eles são os povos originários desses lugares, da América principalmente, né, onde eles fazem, que eles são os povos originários da América. Então, cada um desses conceitos, desses programas audiovisuais que a gente vê, dá para fazer uma análise enorme sobre a forma como a gente vê a nossa sociedade, que tipo de discursos estão sendo criados. Mas, fecha parênteses, como eu estava falando, então eu interrompi esse ciclo de TV a cabo, foi para uma programação mais selecionada de conteúdos on demand. Aí a gente está lá, eu instalo a TV digital. Aí começa a ver a TV digital. Interrompi a TV a cabo. Começa a ver a TV digital. Gente, você vê num horário, pode ser agora, pode ser num horário da noite, a quantidade de canais religiosos que você tem, grande maioria evangélicos, pentecostais, neopentecostais, mas também católicos. Também tem as suas TV Vidas lá, e não é uma só. Tem alguns também. Mas a de TV digital é impressionante. Sejam os canais abertos, se você colocar 9 horas da noite, você vai ver Record com conteúdo religioso, a Band com conteúdo comprado religioso, você vai ver os canais que passam depois também com conteúdo religioso. É um negócio assustador, e a gente entende esse fundamentalismo que está tomando corpo no Brasil, que é de uma escala que não é... A gente não está falando propriamente da direita neoliberal, que sempre foi o temor das últimas discussões políticas. O neoliberalismo da direita. Não. Bolsonaro, no fim das contas, ele não está tão preocupado em ser neoliberal ou ser mais estadista, de gastar mais dinheiro, o Estado como centro. O fundamento é moral. A disputa que a gente está vendo agora são os temas morais que estão sendo colocados. E isso tem muito a ver com esse domínio da estratégia neopentecostal de transmissão
sejam de orações, sejam a Record, que já sofisticou a um nível de pegar e mesclar a telenovela e esse discurso, fazendo as novelas bíblicas. A ideia de juntar tudo isso num caldeirão e fazer o grande discurso moral. É o discurso moral que é o central. É moral no sentido de você é o vencedor, você é o escolhido, como Deus te escolheu para você ser vitorioso nessa luta capitalista. Então é um mérito seu, não é social, não é de classe, não, é um mérito seu, e na maioria das vezes não tem a ver com conhecimento, né? Aí o desprezo pela universidade, pela cultura, não tem a ver com isso, tem a ver com esforço, com a ideia de lutar. E por outro lado, você vê a força o discurso religioso em relação aos temas, como o aborto da menina que, com 10 anos, foi estuprada pelo tio, e tinham pessoas condenando a menina por fazer o aborto com 10 anos de idade, pelo amor de Deus, chamando a menina de assassina, as mobilizações morais em torno disso. Então, talvez o que a gente vê politicamente que tem a ver com a TV é a catalisação que esse símbolo bolsonarista, que poderia estar incorporado em outro, talvez no futuro num pastor, ele incorpora todo esse discurso religioso e consegue catalisar essa força, que tem muito menos a ver com o discurso neoliberal e muito mais a ver com o discurso moral da direita. Eu acho que, se for fazer uma análise detalhada, esse é o maior fenômeno audiovisual, televisivo das últimas décadas. É a ascensão dessas forças pentecostais, dessa estratégia, né? Porque aí são várias igrejas, vários discursos, mas tem uma mesma estratégia, que é fazer com que a TV seja o seu lugar de oração, seu lugar com contato com o divino, com a espiritualidade, e isso é entrelaçado com a estrutura material de igrejas que conseguem financiamento mesmo, ou seja, com seus fiéis e tal, tem a sua presença física, digamos, tem as suas sedes físicas diante dessa imaterialidade do discurso, e conseguem, junto com isso, fazer um discurso articulado ideológico do individualismo. Que se a gente fosse pensar esse discurso do individualismo na Rede Globo, o símbolo maior estaria no Big Brother. Na ideia, o Brasil tem mais edições do Big Brother do que qualquer outro lugar do mundo, se eu não me engano. Essa ideia do individualismo em que você está socialmente competindo sempre com quem está do seu lado, até mesmo o seu companheiro, seus amigos, em um determinado momento se tornam competidores e que você deve vencer a todos e chegar no topo. E isso sem recurso de livro, não pode entrar livro dentro da casa, né, do Big Brother, são livros limitados, não pode ter uma discussão intelectual, uma discussão, essas discussões elas sempre acontecem ali em torno da mesa, da piscina, mas nunca de maneira fundamentada, ou seja, é a essência dessa mesma lógica que a gente está falando do pentecostal, só que num outro formato, um formato ideológico que não é religioso, mas ideologicamente é uma defesa de um individualismo que ganha pelos seus méritos, ganha pela a articulação ali de intrigas, ganha pelo seu apelo com o público, mas que não tem a ver com conhecimento. Não tem a ver com conhecimento acumulado, não tem a ver com um mérito que parte por uma construção de coletividade. Ou seja, a coletividade no Big Brother é uma coletividade subterrânea. É a coletividade da intriga, e não uma coletividade declarada, olha, somos um bloco, defendemos essas ideias, pensamos assim. Não, é sempre pelas intrigas, por isso os votos secretos, a ideia de que você nunca deve explicitar isso, porque afinal vai ficar chato em termos narrativos, mas é que ideologicamente também a gente pode encontrar essa correspondência, porque não é uma luta de classe, não é uma luta de grupos. E a gente encontra o outro lado dessa moeda no neopentecostalismo e nesses programas. Então, uma análise
atenta à TV brasileira tem que considerar essa ascensão da Record, a ascensão de todos esses canais, desses programas, que hoje em dia devem fazer corpo talvez maior, né? Do que economicamente, do que até a própria Globo, conjuntamente, todos esses programas. Eu acho que são 2 pontos assim que eu acho que salientaria assim essa força toda que essa junção desse individualismo ganha, né, na TV nos últimos anos, assim. E a gente não está falando da manipulação do telejornalismo, a gente poderia entrar na discussão sobre o impeachment da Dilma, o espetáculo bizarro que foi tudo aquilo, a manipulação da Globo nos destaques, no vazamento, né, de gravações judiciais. Por que a gente fala de fake news, fala de processos que são ilegais, mas quando a Rede Globo coloca uma gravação dela com Lula gravada no mesmo dia da presidenta em canal nacional, numa edição de quase 2 horas de telejornal, isso não é manipulação, isso não é ferir uma ética jornalística, enfim. Poderia falar disso, mas eu acho que o principal destaque que me espanta quando eu entrei nessa mundo da TV digital a força desse discurso individualista. As igrejas, elas têm o seu lastro onde esse rebanho vai depositar o seu dinheiro, onde o seu rebanho vai depositar a sua presença, a sua dedicação, a sua fé. E esse lastro é físico, são as igrejas propriamente. E isso hoje em dia é articulado, né? Então você tem os meios de comunicação, você tem as sedes das igrejas, você tem os políticos formados para representar essas igrejas. Então essa junção toda forma um sistema de retroalimentação que quem poderia regrar sobre isso? Na Constituição já tem regra sobre isso, de que empresas religiosas, igrejas não poderiam ter concessão de TV. Agora, é o jogo político que se faz disso, né? De não respeitar certas regras, a coisa de, né, a lei serve para os inimigos e para os amigos é outro tipo de lógica. Então, essa lógica política de que não, esse campo a gente não vai entrar, de delimitar que, por mais que as empresas estejam usando laranjas, como a TV Record, ou por mais que estejam comprando horários televisivos pontuais, que elas estão fazendo uso como emissoras de TV e que deveria ter uma delimitação do Estado dizendo não, não pode ser dessa forma. Você não pode usar toda a transmissão terrestre, aberta, que é uma concessão pública, que afinal nos atravessa, da maneira, de uma maneira tão privada para construir, como você falou, um determinado rebanho de convicções. É a discussão sobre democracia na comunicação que o governo petista, quando entrou no poder, não era só petista, né? Uma coalizão de esquerda, quando entra no poder, decide não comprar essa briga. Eu lembro que também tem a ver com isso, né? Logo depois da eleição do Lula, a gente no Indimídia, Centro de Mídia Independente do Brasil, a unidade de São Paulo, a gente fez uma performance, uma intervenção na Anatel, Anatel, em relação à operação que eles estavam fazendo com rádios piratas, as rádios comunitárias. Nunca, num período, se fechou tantas rádios comunitárias como naquele período. Por quê? Porque dentro da estrutura de distribuição de poderes políticos, essa coalizão de esquerda colocou na mão de pessoas que tinham laços muito estreitos com essas forças, esses grandes conglomerados de comunicação, que eles fizeram a primeira coisa: vamos operar para impedir essas redes comunitárias, impedir que isso tenha corpo e que isso se torne modelos como Argentina, Venezuela, que o Estado teve uma força para tirar da mão dessas corporações, uma força política grande, e comprou a briga. Não, vamos tirar da força dessas corporações e vamos colocar, sejam no Estado ou sejam em grupos comunitários, essa possibilidade de comunicação nessa escala. A internet chegou para estourar tudo isso. Querendo ou não, isso terminou acontecendo através da internet. Os grupos
principalmente durante 2013, com a mídia sendo expulsa das manifestações, com carro queimado, jornalista agredido, teve que recorrer aos grupos de mídia independente com seus celularzinhos, fazendo suas transmissões. Então, a internet foi tricky, criou a alternativa para que isso acontecesse. Mas, novamente, debate sobre a representação, não só dos nossos corpos e discursos nos meios de comunicação, mas em quem constitui o monopólio, os meios de produção dessa comunicação, está posto também a distribuição disso, né? Então, só para pontuar que quando a gente está falando de diversidade, não vamos cair na armadilha de achar que diversidade é só a gente estar representado com os nossos corpos e discursos nesses meios de comunicação, mas sim deter os meios de produção desses meios de comunicação, ou seja, ter concessões, né? Como existem em várias partes do mundo, tem a TV negra, tem a TV que os empresários são negros e que tem uma programação voltada para esse público, assim como poderia ter indígena, trans, feminina e assim vai. É preciso força política para que um projeto como esse seja implementado. Talvez a abertura para esses streamings, as plataformas, que seja uma possibilidade da gente fazer essa distribuição sem necessariamente passar pelas concessões, que são, assim, garras enfiadas da elite política brasileira nessas concessões. Cada estado tem os seus coronéis que detêm até hoje as suas concessões de retransmissão de emissoras. E tinha a TV Brasil, né, que seria uma força também do Estado ali para produzir alternativas. Mas, enfim, eu acho que tudo isso não escala sem comprar briga política como deveria. Mas, então, tendo pontuado isso e falando sobre as representações nesses campos, sim, eu acho que a gente tem avanços enormes. Eu trabalhei na revista Raça. Revista Raça, não sei se você lembra, na década de 90, foi a primeira revista a ter público direcionado negro. E foi o maior sucesso editorial da Símbolo. Ninguém acreditava nisso, só a Joana Wu, que é uma descendente de chinês, falou, não, a gente vai investir nesse mercado. Tem sim mercado para isso. Tem mercado, mas tem anunciante? Tem sim, tem anunciante. Os negros consomem produtos para o cabelo, produtos para peles específicos, a gente vai encontrar. E foi o maior sucesso editorial, vendeu 400 mil cópias, que era tiragem de Playboy, de Veja, na época, foi um grande sucesso editorial. Eu trabalhei já num outro momento, um pouco mais, uns anos para frente, como diagramador, e vi esse modelo, que era um modelo que estava surgindo ali de dizer, olha, gente, sim, tem um público que se identifica como negro, tem um público que tem produtos específicos. Existia na época um discurso assim perverso, que tinha debates em TVs de publicitários que vinham dizer que não, negro não vende, negro não compra e não vende a imagem do negro. Ou seja, é perverso porque ele tira o dialismo, o materialismo dialético, a lógica de que você está influenciando, você está criando esse discurso. Não se tire do corpo. Quando você não coloca negros nas propagandas, é claro, as pessoas não se acostumam e não têm processos de enxergar o negro como bonito, como o negro dentro de posições que não são só malandros, empregados e ladrões, que é o que a telenovela construiu, como mostra aquele filme A Negação do Brasil. Não dá para que a imagem da nossa nação seja só de malandros, empregados e ladrões, que a TV construiu essa lógica, né? Foi muito baseada. E é louco, né, que o filme mostra que a primeira grande personagem da TV brasileira de telenovela era uma senhora negra. E aí isso vai virando essa destinação de que a classe média brasileira é branca e que a gente tem que produzir uma identidade para essa classe média que é excludente em toda a sua ideologia escravocrata, racista, que ela é excludente, que ela deve ser excludente. E o perverso desse discurso vindo da mídia, seja publicitários, ou emissoras, ou programadores, é dizer que estou fazendo isso porque
eu não tenho um respaldo do outro lado, como se ele não fosse influenciador desse respaldo, como se isso não fosse uma retroalimentação. Então, quando a revista Raça faz essa pequena intervenção editorial de fazer uma revista que tem um sucesso editorial, que é conhecida, ela revoluciona também a TV. É o início de uma revolução de entender, sim, é possível fazer uma publicidade voltada para esse público. Sim, é possível a gente criar conteúdos para esse público. Sim, o negro pode ser e a negra pode ser capa de uma revista e ser lindo como capa de uma revista. Então, isso está hoje em dia colocado nas telenovelas, nos telejornais, eu acho que isso está em todos os canais, né? Todos os canais, alguns mais expressivos, outros menos, mas o principal, a Rede Globo, sim, teve que ceder e entender esse processo. Colado a isso, vem também o censo dos anos 2010, que mostram que a maior parte do Brasil se reconhece como população afro-brasileira. A maior parte se reconhece como pardo e negro. E isso é fantástico em termos de pressão, tanto para as instituições, de todas as formas, instituições que trabalham com representação da nossa história, do nosso povo, como museus, centros culturais, acervos de biblioteca, tudo isso coloca em xeque, olha, onde está representada essa maior parte da população? Né? Sejam em representações de personagens, sejam como autores, como criadores, sejam como programadores, curadores, onde está representado isso? Então é uma força silenciosa, mas muito poderosa. E isso vem casado também com a ascensão, durante esses governos de esquerda que a gente falou, a ascensão da classe C e D, majoritariamente também parda e negra, que ascende e que, segundo estatísticas feitas econômicas, todas essas grandes corporações econômicas percebem, desde Casas Bahia, varejo de móveis, produtos de forma geral, até emissoras de TV, percebem, bancos, percebem que daqui a 20, 30 anos, essa classe C e D, se a gente continuar nesse crescimento, vai ser a grande massa de consumidor. E que eles têm que se adaptar forçadamente a essa representação. Essas pessoas precisam se ver representadas. E eu acredito que o capitalismo nunca vai ser por uma benesse. Nunca, nunca, nunca. Nunca vai ser por uma benesse. Vai ser por força política de identificação e essa força econômica. E olha que a gente nem está falando, que aparecem em outras iniciativas no mundo hoje em dia, que é a ideia de uma economia solidária a partir de identidades, seja uma identidade negra, indígena e economias solidárias, uma identidade ligada a trabalhadores sem teto, ou seja, construções de lógica de identidade que constroem economias próprias, com dinheiro circulando dentro das suas tramas. A gente nem está falando disso, a gente está falando só do preto se vê na TV, se vê na propaganda do banco, se vê na propaganda do automóvel, se vê na propaganda de roupa e assim vai. E isso, o capitalismo brasileiro, por mais que seja um capitalismo muito assim tosco, a ponto deles perderem dinheiro e não darem o braço a torcer, tiveram que dar o braço a torcer, porque não querem perder tanto dinheiro assim. Sabem que o futuro é esse. E todo o capitalismo caminha, assim como a Bolsa de Valores, caminha olhando para o futuro. A questão é a tendência, não é o que a gente está agora. Ah, legal, a gente está agora, está bem. A questão é a tendência. A tendência é essa, a gente tem que se adaptar a esse processo futuro. Então, eu vejo que, sim, a gente tem uma representação maior. Agora, tudo é contradição, né? E a gente tem que aceitar as contradições para entender esses processos. Então, eu estava falando, por exemplo, sobre o Big Brother. Nesse contexto todo, individualista, competitivo e tudo mais, nasce também o Jean Willis, uma figura política de esquerda extremamente poderosa que ganha o Big Brother e que passa a ser representação de um grupo identitário de resistência a um discurso hegemônico. Também a última que ganhou, que é
Esqueci o nome dela. Mas a menina negra não estava naquele hall de meninas super playboys e tal, que vão aparecer provavelmente em ensaios sensuais no futuro. Uma menina negra de São Paulo e que ganha o Big Brother, e com uma discussão identitária clara. Uma discussão identitária clara. Né? É uma reflexão assim sobre, poxa, a gente tem que fazer a menina negra ganhar. Isso rolava nas redes, pessoas comemoraram. Então, é sempre contraditório isso, nunca é fácil de entender. A mesma coisa, essa representação negra, tá? Eu estava ouvindo hoje um podcast que discute essa ideia do culto à celebração. A celebridade, a celebração não, a celebridade. O culto à celebridade. Então, a gente trabalhar com a representação que sempre é a modelo negra, a atriz negra muito bonita, o casal que se elegeu para ser o casal negro que representa a todos nós como um casal rico, bem-sucedido. Tá, isso tem um plano de representação importantíssima, como figuras negras que detêm poder, que detêm dinheiro, que estão nos lugares, mas não basta. A gente tem que entender que esse culto à celebração não basta. E a gente tem que entender que essa pessoa comum, ela tem que também ter o seu lugar dentro dessa estrutura. A gente tem que ter essa democratização em vários planos. E muitas vezes é essa imagem popular que não inclui o nordestino, muitas vezes que vai ser estereotipado, como a gente falou no começo da entrevista, vai ser estereotipada essa imagem do nordestino, que não vai ter lugar nesse jogo identitário, e que exatamente a gente tem que buscar a representação de povos de uma maneira muito mais ampla do que celebridades. E aí também tem a ver essa discussão sobre o acesso à comunicação, a democratização dessa comunicação para que possam existir esses corpos. Veja bem, quando a gente vê um rolezinho da vida, como eu citava, trazer tanto espanto, é porque é uma imagem periférica que não é glamorizada. Não é essa imagem nem negra heróica, nem branca enriquecida, é uma imagem meio termo, periférica, e isso espanta as pessoas. Quando a gente vê o funk carioca, também é a menina e o menino negro que não é celebridade, que não é essa figura de, nossa, eu estou aqui dentro da minha mansão. Não, são pessoas populares, e esse medo popular espanta. Então é também um campo de equação dessas forças muito importante. Muito importante a gente entender que essas contradições elas estão postas. Quando a gente vê uma Beyoncé da vida, um Jay-Z, é lindo pra caramba, é maravilhoso, o Michael Jackson é lindo, é uma ascensão de um povo, mas vamos entender as contradições. Isso, em parte, não nos representa. Isso, em parte, ser o negro bilionário dos Estados Unidos não me representa. Não vai ser isso que vai construir uma nova sociedade. A gente tem que sempre fazer a pergunta para que ela carregue essa contradição. Sim, tem mudado. Eu acho que tem avanços. A gente está dando passos de representação que a gente vê, por exemplo, uma Maju apresentando o jornal, que não existia isso, uma mulher negra apresentando um telejornal na Globo. A gente vê protagonismos de séries, de atores negros, atrizes. Incrível, uma discussão sobre transgeneridade também, com representação, a gente vê isso avançando. Mas, por outro lado, nos espanta muito e dói muito os retrocessos. Uma amiga minha, a Thalma, né? Ela é atriz talentosíssima, Thalma Freitas. Talentosíssima, canta, dança, enfim, tem um talento enorme, e fazendo, há um tempo atrás, telenovelas como empregada. E aí dói, né, você vê isso, você fala, poxa, de novo, e ela super bonita, lindíssima, ela saiu do Brasil, foi para Los Angeles, viver lá, porque, meu, dói isso, né? Ah, mas não tem empregada negra? Tem, velho, mas o que você está produzindo é futuro de mundo. Não está produzindo retratos que parecem que eles devem representar a sociedade, como se eles não pudessem ter um poder tanto de reiterar estereótipos como de transformar.
Então, esses retrocessos, essa visão, na verdade são retrocessos, conservadorismos, né? Eles doem muito ver uma telenovela que eu não lembro qual era, que aparece a menina negra tomando um tapa na cara de uma senhora branca. Quer dizer, isso é agressivo, é violento. Os telejornais sensacionalistas, né? Esse jornalismo de policial, sempre colocando o jovem negro, o homem negro como o bandido ali, e o policial naquela posição de humilhação das pessoas, sabendo que, em última análise, se tivesse um mínimo de crítica, aqueles policiais não estão fazendo nada, eles não mudam a realidade social de maneira nenhuma, não estão mudando, tornando a sociedade mais segura de maneira nenhuma, pelo contrário, é uma sociedade mais violenta. Quer dizer, essas imagens que são constantes, elas são muito perversas e doem para quem vê também os pontos de transformação. E você vê essas limitações que aí tem passos para frente, passos para trás, né? Como isso, talvez hoje em dia, com as redes sociais, a gente tenha mais maneiras de reagir a isso. Eu estava falando essa semana com meu irmão, com grupos de articulação negro, sobre a ausência de representação na ESPN Brasil. Mas a ideia da ESPN é muito perversa, porque essa essa ideia brasileira de fazer essas corporações chegarem no Brasil. O próprio McDonald's tinha isso nas propagandas. McDonald's em outras partes do mundo é super popular, né? Uma comida barata. Chegou aqui no Brasil, eles faziam, dá para fazer uma análise sobre isso, eles só faziam propaganda com pessoas muito brancas e de olho claro. Porque a identidade era, a gente tem que vender para a classe média quer se identificar com essa ideia branca norte-americana, então faz um discurso de supremacia branca, que é excluindo, fazendo uma realidade que não parece a realidade brasileira, extremamente branca, quando na verdade nas suas próprias sedes originais isso já está superado, já é outra discussão. A ESPN norte-americana, todos os comentaristas que discutem futebol americano, basquete, são esportes que têm uma maioria de atletas negros, ou uma grande porcentagem de atletas negros, assim como o público que assiste também grande de negros e negras, eles têm comentaristas negros, eles têm apresentadores negros. Você vê o basquete norte-americano pela ESPN norte-americana, são só negros que comentam. Aí chega aqui, qual é a lógica? Não, a gente é uma TV paga, é uma TV que o nosso consumidor é classe média, majoritariamente branco, então isso eu nem sei as estatísticas se realmente é majoritariamente branco, mas nesse contexto a gente tem que criar uma TV que reproduz essa ideia branca, supremacia branca no final das contas, sabe? E aí é um projeto pensado isso, não acredito que isso é ao acaso, não acredito que eles nunca encontraram alguém que discuta basquete que seja negro, não, eu acho que tem uma intenção mesmo em fazer uma imagem extremamente branca da TV como um processo de marketing. E um processo de marketing que vai dar errado. Porque numa sociedade como a brasileira, que esses esportes também trazem a representação da questão identitária, isso vai dar errado. Os playoffs de basquete, o basquete norte-americano continua no mundo inteiro. Né? Eu viajei para o Senegal, as pessoas se identificam com o Michael Jordan. O Air Jordan é uma marca talvez mais poderosa do que a Nike no sentido do seu futuro, porque ela carrega uma identidade profunda no mundo inteiro. E eles veem naquele símbolozinho do Michael Jordan pulando do Air Jordan, a ideia de representação do negro, que deu certo, velho, que é poderoso, é espetacular, e é ético, e é tudo o que é um modelo, assim, de uma celebridade. Então, isso tem no Brasil também. Essa representação, ela está posta no Brasil também. Então, a ESPN, ela está fazendo chacota da gente. Rindo da população brasileira, colocando só esses comentaristas brancos que, agora, diante de manifestações que tem os atletas negros completamente envolvidos, discutem sobre representação negra nos Estados Unidos e não discutem sobre a sua própria Constituição como TV.
não discutem as suas próprias limitações como TV, deixando os próprios comentaristas que faziam propaganda, piadas com cabelos de negros, que eu já vi em transmissão, eu já postei no Twitter, fazendo piada com cabelo de negro, dizendo que parecia carpete de madame, dando apelido, até semana passada, dando apelido a jogador negro de Zé Pequeno. Eles comentando sobre representação negra nos Estados Unidos, é uma piada, né? Enfim, mas eu acho que a nossa força de mobilização consegue transformar isso. Eu acho que o que a gente tem que fazer, lembrando a estratégia de pentecostal, é de um lado imaterial, são as redes sociais pressionando. Por outro lado, tem que ser material, tem que ir lá à frente da sede da ESPN, ali na MTV, na ex-MTV, e fazer manifestação na frente deles por representação negra no corpo de profissionais. Que nesses tempos de pandemia, com esse tipo de lógica que a gente está vendo aqui, de videoconferência, cada um na sua casa, isso fica mais evidente. Se antes a voz do sujeito era meio desaparecida, eles estavam em círculos, aquela coisa, entra muitas imagens, quando entra nesse sistema teleconferência, cada um tá sua carinha, mesmo quando tem um entrevistado, tá todo mundo ali, fica mais claro esse projeto de supremacia branca. A gente pode pensar a TV e o futuro por duas linhas. O que está sendo desenhado, o que se desenvolve, e o que poderia ser diante de uma potência de resistência, de proposição da sociedade, com toda a sua seu poder democrático, a sua prática democrática. O que está sendo desenhado são grandes corporações, por um lado, e mídias alternativas cada vez mais se organizando para virar um canal eficiente de comunicação e organizado de comunicação. O que eu vejo é que esses diversos canais alternativos que a gente tem no Brasil, por exemplo, de jornalismo alternativo, a tendência é eles se unificarem, né, criarem pelo menos linhas em que você pode, numa mesma plataforma, navegar por diferentes notícias. Se você imaginar Mídia Ninja, Jornalistas Livres, A Ponte, Nexo e tantos outros juntos no mesmo espaço e que você possa navegar audiovisualmente, a gente está falando, né? Não como jornalismo escrito, mas em termos de audiovisual, você possa navegar entre esses conteúdos, você pode criar o que é esse conceito de TV como fluxo. Um fluxo contínuo de sempre ter conteúdo. Então, eu acho que, por um lado, a gente vive esse desafio e uma tendência dessa organização, que, na verdade, também a gente pode fazer um paralelo com a organização da própria esquerda, de uma maneira mais diversa, de uma maneira plural, em frentes que possam enfrentar essa situação da ascensão do fascismo, das necropolíticas, das políticas extremamente retrógradas em termos morais e também em termos políticos, autoritárias e violentas. Eu penso que isso, num primeiro momento, é natural que aconteça na internet. Depois dessa conquista do sinal da TV aberta. Se a gente pensar numa frente ampla de organismos, organizações, instituições ligadas a essa defesa democrática, seria possível imaginar esse momento em que uma TV aberta de tema completamente colaborativo, de forma estruturalmente colaborativa, possa existir e possa criar fluxo televisivo. Por outro lado, a gente vê grandes conglomerados se formando, se mantendo, né? A gente falou bastante na outra entrevista as igrejas pentecostais, a gente continua no Brasil, sobre um monopólio, uma grande força da Rede Globo, e a gente tem as plataformas de streaming que também chegam, internacionais, que chegam com muita força para disputar também essa audiência. Então, eu acho que, assim, em termos de tendência, a gente poderia dividir em dois grandes eixos mesmo. A continuidade de uma concentração de
corporações, e do outro lado, uma resistência organizada a essa concentração e de forma colaborativa. E é nesse ponto, de forma colaborativa, que eu acredito que a gente tem, digamos, esse ideal da pluralidade. O ser plural nos meios de comunicação não está só em ocupar, como a gente falou na última conversa, em ocupar papéis dentro de uma programação produzida, programada, elaborada por um discurso hegemônico. E a gente ser a exceção. Então, você tem os papéis da população negra, de personagens negros, trans, mulheres em destaque, e assim vai. No telejornalismo, nas ficções, em todas essas variedades. Não basta isso. É preciso que a gente seja produtor desse conteúdo, ou seja, seja dono desses meios de comunicação. Mas não no mesmo modelo corporativo, a gente é o projeto assim, parcialmente falido dos Estados Unidos e da ascensão negra nos Estados Unidos. Ela, em parte, é um projeto falido para nós da América Latina, isso. Imaginar que a gente vai ter uma Beyoncé, um Jay-Z, um Michael Jordan, que vão conseguir economicamente controlar uma corporação que fonte aí de um fluxo televisivo. Eu acho que a gente tá diante, na verdade, dessa possibilidade de criar isso de maneira colaborativa, dentro de uma tecnologia social de elaboração desses conteúdos e de uma frente ampla política comunicacional que consiga estruturar isso como fluxo televisivo. Para a gente pensar essa outra forma de fazer TV, a gente tem que entender o que hoje em dia é o alicerce dessas corporações que permanecem da TV aberta. E eu acho que ela está baseada em alguns eventos, são acontecimentos que são periódicos, que aí diferencia claramente a capacidade e o poder que tem essas corporações e que não tem nem mesmo as corporações menores. Então é aí que se configura, digamos, os gigantes dessa comunicação. E isso está principalmente na cobertura de certos eventos. Tantos eventos esporádicos, como catástrofes, incidentes que acontecem naturais, coisas numa escala de desastre. A TV, nesse momento, a TV organizada, ela tem uma capacidade de estar lá com transmissão e fazer uma cobertura extensa. Assim como os eventos periódicos, e aí talvez o perene seja o mais importante, que são eleições, tanto as eleições que decidem, né, presidente, como as que decidem presidente, governador, as que decidem prefeito, são momentos em que uma cobertura nacional ela é muito, muito importante e desafiadora para qualquer outra corporação. É um momento em que as grandes corporações podem dizer: a gente consegue, vocês não conseguem. Fazer uma cobertura nacional em vários pontos, e isso é periódico. Se a gente perceber, de tempos em tempos, a gente cola na TV para ver a TV aberta, porque é essa TV que consegue fornecer esse conteúdo. Isso está nas eleições, Olimpíadas, grandes eventos internacionais, como Olimpíadas e Copa do Mundo, que também é um momento em que todo mundo para ver a TV aberta, porque ela consegue cobrir isso quase que 24 horas por dia. Ela consegue manter essa capacidade nacional de cobrir o território. Então, esse poder é algo que a gente, para disputar esse monopólio de transmissão nesses acontecimentos, é muito difícil. Então, só para pensar que essa ideia colaborativa de TV, ela não necessariamente ela vai conseguir substituir a TV aberta, e nem eu acho que tem que ter intenção disso. O que é a minha programação ideal, o meu mundo ideal, é que exatamente tenha muitas alternativas. Mas não alternativas como a gente teve na TV a cabo, 300 canais e todos 90% norte-americano, uns outros 20% europeu. Não. Que a gente possa ter essas transmissões comunitárias sendo feitas de maneira genuína em várias partes do Brasil e que a gente tenha acesso em várias partes do Brasil.
Isso a internet teria a potência de gerar isso, mas, obviamente, também tem as suas estratégias de controle. Então, pensando mais estruturalmente, eu acho que assim, existir Netflix, existir as telenovelas, o telejornalismo da TV aberta, ele a nossa ideia propriamente não é substituir isso, que isso exista. Vai existir uma disputa por audiência disso, obviamente. Mas não é uma ideia de anular e desaparecer com essa diversidade. Na verdade, criar opções. Agora, não de uma maneira ingênua, né? De uma maneira geral, o que é interessante é a gente nunca abandonar a audiência. Esse é o nosso ponto de TV aberta. A gente tem que ter um público, mesmo que seja um público, uma faixa X específica, tem que responder essa faixa específica. Acho que vários projetos governamentais de iniciativa de TV não respondiam a isso, né? A disputa mesmo por audiência. Acho que a questão da diversidade ela tem que estar a top, né? Colocada. Os movimentos sociais devem ocupar esse espaço. As demandas sociais devem ocupar esse espaço. A grande maneira de manipular a notícia e a informação não é propriamente mentindo sobre a informação, a fake news, mas sim omitindo as pautas, não colocando determinadas pautas em discussão. Então, a nossa tarefa seria também colocar essas pautas em discussão e fazer o que eu acho que já existe público para isso. Já existe uma demanda que exista um outro tipo de telejornalismo que não seja baseado no mesmo modelo formal de linguagem, como também de conteúdo dessas grandes corporações, como também acho que existe demanda para que tenha um conteúdo voltado à diversidade indígena, negra, trans, jovem ativista, enfim, tudo aquilo que o Palavras Cruzadas simboliza, né? O que tem no Palavras Cruzadas? A gente tem imigrantes, a gente tem luta quilombola, a gente tem feminismo negro, tem LGBT, tem a questão estudantil politizada, a gente tem cultura surda, tem as Mães de Maio, denúncia de uma polícia assassina, a gente tem territórios indígenas, movimentos sociais por moradia, dimensão trans do não binário, assim como também prostituição, né, a organização das prostitutas e o encarceramento. Seriam pautas assim bombásticas, mas eu acho que é um bom princípio pensar aquela Palavras Cruzadas como um comitê de gestão de um canal, sabe? O que tem que ter nesse canal? Chamaria um comitê naquela carga de diversidade para pensar o que tem que ter. Você coordena um canal, então não é que é diferente de um governo que ele deve dar essa amplitude e deve cobrir a sociedade com toda a sua diversidade, mas proporcionalmente. Diante de uma visão mais autoral, poderia ser uma coisa mais radical mesmo. Eu não estou defendendo a diversidade toda, que tem todas as vertentes, tanto conservadoras como morais, das disputas morais da TV. Não, estou propondo um canal radical olhando para um futuro, para a construção de um outro mundo. O que eu estou propondo não é a TV do povo. Esse povo, de maneira genérica, em que uma maioria dita, a gente pode voltar ao mesmo ponto de uma tendência conservadora, de uma tendência moralmente conservadora, ter que ser atendida por uma TV do povo. Eu estou defendendo, já que é autoral, fazer um levante radical de transformação, que seja esse público, é esse nicho que a gente vai alcançar, sabe? É um nicho radical de discurso. E eu acho que para isso tem público. Veja bem, eu vejo a Band, eu vejo o telejornalismo da Band, é uma defesa de um Brasil
do agronegócio, de apoio a um projeto fascista, violento. É um Datena que faz um jornalismo marrom, um jornalismo sensacionalista, que vai colocar sempre essa ideia do policial como herói, um policial que claramente está descumprindo diante das câmeras direitos das pessoas, humilhando pessoas, sempre essa população negra, jovens, estando nessa posição de humilhação. A Band e a sua ligação profunda com o agronegócio, defendendo que esse é o modelo de país que a gente quer. Então são canalhas que apostam num Brasil de morte. A gente viu ontem, né, esse indianista morto porque uma tribo que não tinha contato, sem contato, saiu e terminou flechando ele, e saiu porque garimpeiros entraram dentro da Amazônia. Esse é o projeto da Band. Esse é o projeto desse tipo de lógica do agronegócio, que é a gente libera sem mudar as leis, mas a gente simplesmente solta as rédeas dessa força toda de ocupar matas, florestas, fazendo queimadas, destruição, atingindo povos quilombolas, indígenas, e a gente deixa isso acontecer. É o governo Bolsonaro. É a lógica do governo Bolsonaro. É uma lógica de destruição dessas nações, dessa forma de vida. Então, não tem outra forma de lidar com isso sem antagonizar profundamente. E aquilo que a gente falava, o complexo de certos canais de comunicação é que fazem a sua lógica de contradição interna. É a Globo, por exemplo, com seu agro é tudo, agro é pop. Eu não sei se eles ainda estão com essa campanha no ar, mas é também uma campanha assassina. Quando você diz esse agronegócio é pop, é tudo, é o projeto de Brasil. É um projeto de Brasil que é um projeto que é também assassino dessas formas de vida. Então, também diria canalhas que fazem esse tipo de campanha e, por outro lado, no telejornal, tentam colocar, e é a contradição mesmo. Por um lado, tem realmente no telejornal uma indignação com esse tipo de destruição. Por outro lado, você vai ver representado em certas telenovelas essa luta, mas por outro lado, em outras telenovelas do período da noite, a gente tinha, não sei se ainda está no ar, a telenovela que coloca o Dom Pedro I como um herói, pelo amor de Deus. O cara que era o filho do rei, que faz a independência, depois é chamado para Portugal, abandona o Brasil, deixa na mão do filho dele de, sei lá, 8 anos a nação brasileira para governar Portugal. Esse cara é herói? O cara que tinha escravos? É uma lógica maluca. Não tem outro jeito da gente pensar sem antagonizar profundamente isso. E, na verdade, diante de CEOs desse tipo, eu sei que eu não tenho espaço não estou negociando um espaço de trabalho ou um espaço de discussão de entrada. Na minha perspectiva como artista, eu estou fazendo uma performance, chamando de canalhas. Na verdade, assim, a nossa lógica, uma lógica da celebridade, da individualização. Se você gerenciasse um canal, se você tivesse diante de CEOs, e na verdade, a lógica dessas performances de estar nesses lugares é chamar a coletividade. Se eu tivesse diante de CEOs, chamaria a coletividade para responder. Não sou eu que tenho que falar para o CEO do programa do Datena, que é um programa assassino, que reforça a morte de inocentes por policiais. Quem tem que falar isso é a Débora, na cara deles, que teve um filho morto por policial. Quem tem que falar sobre o território indígena, que a Band, com seu agronegócio, termina destruindo na sua lógica de discurso, é o Davi Carai, é o Krenak. É uma frente ampla que vai responder a isso. Então, a gente sempre tem que evitar, e isso, para mim, é um antídoto não ter sido e não ter lutado para ser uma celebridade no campo das artes visuais. Porque a lógica, ela não é da celebridade. Deixa isso para os norte-americanos, que tem a sua lógica muito baseada na celebridade e tal. A nossa lógica é comunitária. Nós somos latino-americanos, viemos de um outro tipo de luta, e a nossa lógica é comunitária, é uma lógica de frentes de trabalho.